sou Leonardo Colares, sou advogado, a Maria Eduarda. Oi, bom dia. Nossa estagiária, também estudante aqui do Direito, veio contribuir hoje para fazer um ponto de reflexão para vocês sobre a questão do capião, né? A gente recebe muitas perguntas, muitos questionamentos todos os dias, né, numa média de 280, 300 por semana, e a gente vê cada caso com algumas particularidades e que a gente vai compartilhar de forma anonimizada para que vocês tenham um pouco de conhecimento do que é o uso capião, quais são as modalidades, como isso funciona. A parte legal disso é que assim, o direito ele é uma área multidisciplinar, então alguns dos casos que a gente vai trazer para vocês, eles mostram que a solução pura e simples não é simplesmente a uso capião, mas ela surge através de outros caminhos para a gente usar como estratégia jurídica. Então, o direito ele tem que ser usado de forma estratégica para você obter o melhor resultado. Lógico, levando em como princípio, né, a ética, questão da boa-fé objetiva das partes, de todos os princípios basilares aí do direito, e isso é algo que a gente sempre vai tratar nos nossos casos. Com relação à ação de uso capião, a gente tem algumas modalidades, né? Entre elas a uso capião rural, a uso capião urbana, a uso capião familiar, a extrajudicial, a uso capião extraordinária. São várias questões que trazem o tema da uso capião e a gente não tem aqui o intuito de trazer para vocês o rigor técnico dessa explicação, mas é importante que vocês saibam que a uso capião ela é a base de toda a regularização imobiliária, de quase toda a regularização imobiliária. Então, a gente tem em paralelo ao uso capião a adjudicação compulsória também, mas o nosso tema aqui, a gente vai explicar sobre a uso capião, mas trazendo de fato, como uma solução de regularização do imóvel. Quais são as maiores perguntas que a gente recebe, né, Duda? São normalmente sobre, eu comprei um imóvel, não transferi, Sim. E aí tem um contrato de gaveta, ou não tenho nenhum contrato, mas eu já estou aqui há 20 anos, né, acabei não transferindo para o meu nome, e aí como que eu faço a regularização? Sempre recebe essas perguntas, e como que a gente trata isso no dia a dia? Como que é a nossa orientação? O que a gente tenta entender do cliente antes de evoluir com isso? A gente tenta primeiro fazer a qualificação do lead, porque ele vem sem a gente saber o caso, né? Então a gente faz algumas perguntas, como por quanto tempo está residindo, né, nesse imóvel, se tem um ânimo de dono, a gente pergunta se tem comprovante de há quanto tempo a pessoa reside naquele imóvel, como contas de consumo. Muita gente acha que é só água e luz, né? Sim. Mas pode ser de internet e tudo mais. Uma coisa importante, muito legal, né, que a gente vai complementar essa questão da documentação, é essa questão do ânimo de dono. Vamos lá, a uso capião ela não se sustenta exclusivamente com a habitação por posse mansa e pacífica, né, que é um tema super importante. O que é a posse mansa e pacífica? Você tem que estar naquele imóvel plenamente, não pode ter contestada a sua propriedade. Não é eu invadir, tem um boletim de ocorrência, tem uma tentativa de retirada, né, do imóvel, tem o proprietário entrando com a ação de reintegração de posse. Isso não é posse mansa e pacífica. O que é a posse mansa e pacífica? É quando você está lá, pleno, né, ocupando o imóvel como se seu fosse por um longo período. De acordo com cada espécie de uso capião, você vai ter um tempo. Mas assim, como você comprova que você tem a posse mansa e pacífica? Com testemunhos, com todos os meios de prova, né? Entre eles o testemunho dos vizinhos, dos confrontantes, que no caso do uso capião se chamam confrontantes. Mas adicional a isso, você também comprova com a assiduidade no pagamento das contas, que estejam em seu nome, né, de todo o período que você estiver no imóvel. Ah, eu preciso das 12 contas de luz do mês? Não, não precisa das 12, mas você precisa de 2 ou 3 de cada ano para poder comprovar que de fato naquele ano você teve aquela... Porque ninguém guarda tanto tempo, né, 30 anos de posse. Você não vai guardar 30 anos de conta e comprovante, os comprovantes apagam. Tudo isso é factível. Mas você tem que ter, adicional a isso, o ânimo de dono. E como que é o animus domini? Como que ele se caracteriza, né? Quem é dono, cuida, faz manutenção, troca a lâmpada que queima, faz a pintura da casa quando suja, né? Faz algumas melhorias, eventualmente desentope um banheiro. Tudo isso caracteriza o ânimo de dono. Você cumpriu o papel de dono, de cuidar daquilo que é seu. Então a gente precisa comprovar esse ânimo de dono para o judiciário, juntamente com as contas e com os demais meios de prova, porque ele é um dos critérios que estão vinculados na comprovação, né, para que
a ação declaratória de uso capião seja válida. Cada caso é um caso, a Duda estava falando alguns, né, dos principais pontos que são documentais que a gente precisa para comprovar isso, mas às vezes as pessoas não têm isso, né? Minha mãe morreu já faz 30 anos, essa casa era dos pais dela, eu estou aqui, né, e eu preciso comprovar, eu queria regularizar isso para deixar esse legado regularizado para meus filhos. Como que a gente faz isso? Então, às vezes você não tem como levantar um contrato de 10 anos atrás, 20 anos atrás, se perdeu às vezes numa enchente, papel acaba rasgando, enfim. Aí como que você faz isso? Essa é uma pergunta também que vem muito pra gente, né, de uso capião familiar, quando a gente precisa regularizar, quando os outros herdeiros abandonaram e as despesas daquele imóvel se tornaram um peso exclusivo para uma única pessoa que ocupa aquele imóvel. Esse é um ponto importante porque quando a gente está falando de um uso capião familiar, que a pessoa tem a posse, ela custeia individualmente as despesas daquele imóvel, ela precisa, enquanto ela tem a posse mansa e pacífica, que essa é a caracterização da posse mansa e pacífica, entrar com a ação de regularização da uso capião no nome dela. Por quê? Se ela não fizer isso e eventualmente surgir no decorrer do tempo uma ação de rescisão de condomínio, de extinção de condomínio entre os demais herdeiros, isso vai ser a contestação da posse mansa e pacífica. Tem um ditado que a gente trata muito aqui no direito, que é: o direito não socorre aquele que dorme. Então, se você está numa situação que você está com um imóvel irregular e você tem a posse mansa e pacífica, nesse momento, e você tem todos os demais requisitos, né, para cumprir, para regularizar sua propriedade através da uso capião, não deixa de fazer. É importante que você procure um advogado, se instrua de quais são os documentos necessários, como que você pode fazer isso, mas que você não perca esse momento da posse mansa e pacífica. Porque a partir da hora que você distribuir a ação de declaratória de uso capião no judiciário e a pessoa, né, que for eventualmente coproprietária ou herdeira for citada nesse processo, você acaba não precisando mais ter que se preocupar com relação à manutenção da posse mansa e pacífica. Esse é um dos pontos aqui que a gente queria trazer sobre as particularidades da uso capião. A gente já falou um pouquinho dos documentos, mas assim, não deixa que os documentos que são necessários, a gente acabou falando, sejam a barreira para que você procure, esclareça, veja se no seu caso o seu direito existe. A gente vai continuar falando aqui da uso capião, porque quando a gente trata da uso capião, além desses documentos e dessas informações que a gente já passou, existe a questão da delimitação do espaço. Você nem sempre vai ter a uso capião de uma área que está individualizada numa matrícula, você consegue localizar aquela matrícula. Pode acontecer de, na uso capião, ser usada como uma ferramenta de regularização, onde você vai fazer uma topografia, vai demarcar os confrontantes, né? Isso vai ser feito por um topógrafo ou um agrimensor que vai medir e assinar isso, né? Emitir uma ART. O que é ART ou RRT? É a anotação de responsabilidade técnica daquele profissional que fez aquele trabalho, conferindo validade para aquelas informações que estão sendo ali dispostas, essa topografia. Esse também é das questões que vão ser apresentadas também com a locação da casa. Então você vai saber qual é a área construída, onde está aquela área construída dentro do terreno. Tudo isso são fatos que vão ser somados no processo pelo juiz. O cartório consiga abrir a matrícula e registrar aquela matrícula no seu nome, diretamente da área que você tem o domínio, tá bom? Esse é outro ponto, né, que é o estudo topográfico, com a locação da planta da casa, a locação da área construída. Uma coisa que é importante a gente trazer aqui, como a gente estava explicando, é que assim, a uso capião, então, ela não é exclusivamente uma ação para regularizar a propriedade, né? Não serve exclusivamente para regularizar a propriedade de um imóvel que foi invadido, ela também serve para regularizar a propriedade de um imóvel que não tem uma documentação regular, tá? E aí talvez seja um dos caminhos mais funcionais. Por quê? Porque, eventualmente, você tem a documentação, você tem o contrato de compra e venda de uma área que é um terreno menor do que a legislação municipal permite que naquele bairro exista. E aí como você vai conseguir regularizar isso? Não vai caber dentro da regularização urbana, né, da prefeitura. Por quê? Porque se o terreno não atende os requisitos daquele bairro, e essa legislação ela é feita para justamente evitar que o bairro mude de característica, né? Então, por exemplo, a menor metragem daquele bairro é 250 metros. Eu posso fazer 2 sobrados geminados e ter cada um 125 metros para vender e faturar com isso? Não, não pode. Se a menor metragem é 250 metros, você não vai conseguir fazer essa regularização por via administrativa, pela prefeitura, através do projeto e tudo mais. Mas se essa casa já está construída, uma forma de regularizar exatamente essa construção é através da uso capião, tá?
E aí, dessa forma, você não vai estar vinculado de ter que regularizar as duas unidades. Se uma delas é sua, a outra foi vendida lá atrás, né? E o seu vizinho não tem o recurso para fazer isso agora, não tem o menor problema. Não faz sentido você se preocupar com isso. Por quê? Porque através da uso capião você vai regularizar o seu pedaço. Então você vai adquirir a propriedade daquela área que te cabe dentro desse latifúndio. Brincando aqui com vidas secas, né? Que é a parte que te cabe desse latifúndio, né? Que na verdade faz muito sentido aqui com a uso capião, tá bom? Então é isso, né? A uso capião, as questões principais dela estão esclarecidas. Imagino que seja informação suficiente para que vocês consigam totalmente juntar a documentação que vocês tenham, né? A gente já passou aqui um passo a passo, a gente vai colocar no vídeo, vai deixar na legenda as informações necessárias, né, com relação aos documentos, para que você consiga, de fato, se você está passando por isso, ter como procurar um profissional, né? Importante também que hoje em dia vocês saibam que o processo ele é digital. Então não faz diferença se o advogado vai estar no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais. O importante é que ele tenha domínio, né, sobre a área de atuação. Então, no caso da uso capião, direito imobiliário, direito civil, direito notarial, todos esses conceitos têm que estar dentro, né, minimamente dentro do profissional que vocês vão escolher. Obviamente, a OAB regulamenta que todo profissional pode fazer, mas nem sempre todo profissional está habilitado, né? São especificações de cada área, o direito é muito amplo, então a gente recomenda só que vocês procurem um profissional que tenha uma certa experiência no que ele está fazendo, tá bom? Mas que vocês não deixem de procurar, né, o direito de vocês, porque é justamente para isso que a gente está aqui, né? Tanto que a gente responde dúvidas, a gente traz essas questões de forma clara, sucinta, sem trazer a questão material do direito em si, né? Que é o direito da propriedade, que está vinculado a toda essa regularização, mas para que vocês consigam entender, né, o que vocês precisam e como vocês devem fazer para que o direito de vocês seja resguardado, tá bom? Então a gente está aqui, eu sou Leonardo Colares, advogado, a Eduarda Gomes aqui, nossa estagiária, que também acompanha vocês aqui no processo, que monta isso, que está também se dedicando para aprender um pouco mais dessa área que as faculdades acabam não trazendo, né? Então, direito imobiliário não faz parte da grade de uma faculdade de direito, né? Você vê uma pincelada, né, dentro de direito civil, como direito das coisas, né? Mas que não é aprofundado. Então, o estágio é uma parte muito importante disso e a Eduarda está aqui, quem quiser entrar em contato com a gente vai estar lá dando todo o suporte, pode ser por direct, pelo WhatsApp, e a NCM está aqui para isso, né? Fazer a nossa função social aqui, garantindo o direito de vocês.